convidamos Kleber Ratto, segundo palestrante do seminário. Kleber Ratto, nosso convidado deste momento, é psicólogo e psicoterapeuta, doutor em educação, professor universitário, expositor da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É trabalhador do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo. Kleber Ratto apresenta o tema do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Senhoras, senhores, queridos amigos, querida companheira Gladys, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, recém-chegada, é com enorme alegria e gratificação que gostaria de primeiramente agradecer ao convite carinhoso da Liga Espírita Pelotense para estar compartilhando nessa manhã de domingo desse encontro que nos unifica e, sobretudo, aquece o nosso desejo, a nossa vontade de continuarmos juntos no trabalho pelo movimento espírita. A alegria de rever alguns companheiros do Lar Espírita Assistencial Fabiano de Cristo, da Liga Espírita Pelotense, de nos reencontrarmos e fazer valer esse encontro como um fortalecedor do nosso desejo na continuidade do trabalho. A nós nos cabe nessa manhã, nesse segundo segmento da manhã de domingo, tecermos algumas considerações a respeito da segunda parte de O Livro dos Espíritos, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. A primavera ainda não havia chegado realmente, e por isso mesmo Paris, naquela manhã de 18 de abril de 1867, ainda estava vestida de névoa e de temperaturas baixas. Conta-se que Kardec havia acordado muito cedo e encontrava-se agora em frente à janela da pequena sala de trabalho do apartamento onde residia ao primeiro andar. 10 anos haviam se passado da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Kardec abre a janela, recebe a ducha fria daquela manhã, talvez tão fria quanto a nossa manhã de domingo de hoje, e é tomado por pensamentos algo melancólicos a respeito daqueles 10 primeiros anos de trabalho na codificação do Espiritismo. Como os Espíritos já o haviam advertido, era chegado o período de lutas, o período de dificuldades, e chegava-se a dizer, a meia voz, em Paris, que Kardec estaria vivendo à expensa das obras espíritas. Alguns amigos próximos, que haviam sido companheiros no início da jornada, trabalhadores que ao lado de Kardec tinham reunido os materiais que agora, 10 anos mais tarde, corriam para o entendimento e o estudo dos primeiros adeptos do Espiritismo, o atraiçoavam, e Kardec colhia a tristeza e a amargura humana daqueles que se dedicam a uma grande causa. E dali, Kardec permanecia fitando a paisagem e pensando nos dissabores, deu-se conta que na mesa de trabalho ao lado, como era costume, encontrava-se amontoada a correspondência do dia anterior. Mas naquele dia em especial, naquele dia em particular, junto da correspondência havia um pacote. Um curioso pacote, certamente muito conhecido para aqueles que já são adeptos do Espiritismo, trabalhadores, aqueles que conhecem a história do Espiritismo. Dentro desse pacote havia uma edição de O Livro dos Espíritos, enviada por um jovem francês, que logo depois da contracapa enviava a Kardec uma carta, que Kardec abriu, e assim começou a ler. Senhor Allan Kardec, o senhor não me conhece, mas eu tenho a grata satisfação de conhecê-lo. E lhe escrevo essa carta para dizer-lhe da minha gratidão. Permita-me contar-lhe a minha história.
Eu, como muitos outros jovens franceses, vim tentar alguns anos a vida em Paris e, chegando aqui, dediquei-me à atividade que é a minha atividade profissional, a atividade de tipógrafo, prosperei e encontrei aquela que seria e continua sendo o grande amor da minha vida, Antoinette Marie. Nos apaixonamos fortemente e vivemos uma história magnífica de apaixonamento até o último inverno, quando Antoinette Marie foi acometida pela peste branca, pela tuberculose pulmonar e veio a desencarnar em meus braços. E desde então, Sr. Allan Kardec, a minha vida tornou-se um verdadeiro inferno. Eu lembro das noites frias deste inverno passado, quando nós chegávamos a arrancar as tábuas do piso para fazer fogo e aquecer o ambiente doméstico. E foi numa daquelas noites tristes desse inverno que marcou minha vida, que com Antoinette nos braços, enquanto ela tossia e as rosas de sangue espocavam-lhe a boca, ela veio a morrer. E a partir dali, a tristeza, a depressão, a desdita tomou conta da minha vida. Eu que trabalhava, que tinha um sentido, que me dedicava, perdi o sentido da vida. Deixei de ir ao trabalho, alguns meses depois fui demitido, e agora somava-se a tristeza e a desdita da perda do meu amor, a dificuldade de conseguir os recursos para a manutenção da minha vida cotidiana. Então, numa noite passado alguns meses, quando eu caminhava às margens do Sena, eu olhei as águas caudalosas e frias do rio e pensei, como seria fácil morrer? Eu que não sabia nadar, se me atirasse nas águas gélidas, certamente morreria afogado. E então daria fim àquele sofrimento, àquela tristeza. Se a morte realmente existisse, eu conseguiria então dar fim na minha derrota. E se ela não existisse, possivelmente conseguiria encontrar-me com Antoinette Marie. E quando eu me preparei para saltar, debrucei-me no parapeito da ponte, eu senti estranhamente que alguma coisa caiu ao chão, eu olhei e era um livro. Curiosamente, um livro que não tinha de onde aparecer. É este livro, Sr. Allan Kardec, que eu estou enviando ao Senhor. Kardec tinha nas mãos um belo exemplar de O Livro dos Espíritos, muito bem encadernado, com letras debruadas a ouro. Eu, que por uma curiosidade mórbida, abri o livro, eu que queria morrer, e quando eu o abri, eu li uma questão em que o Senhor perguntava aos espíritos, hoje eu sei, que acontece àqueles que têm uma morte violenta? E os espíritos respondiam, perturba-se. E essa perturbação poderá durar dias, semanas, meses. E eu que queria morrer, Sr. Allan Kardec, corri para casa com aquele livro na mão e o li, como quem toma um copo de água fria quando está sedento. E depois que eu terminei a leitura desse livro, alguns dias depois, a minha vida tinha se transformado. Eu descobri, Sr. Allan Kardec, que o Espiritismo venceu a morte e que é possível que eu me reencontre com minha amada na aduana da espiritualidade. E então eu pensei, quem será esse homem? Quem será esse homem que dedicou boa parte de sua vida à codificação dessa obra maravilhosa? Certamente, como um homem que assume uma grande causa, ele deve ter conquistado muitos amigos, companheiros, não se faz uma grande obra sozinho, mas deve, possivelmente, ter granjeado também dissabores, desafetos e decepções. Então eu resolvi escrever essa carta, para dizer-lhe que se há aqueles que não contribuem mais, se há momentos de tristeza, de derrota e de decepção, há uma multidão silenciosa que gostaria de dizer-lhe muito obrigado, Sr. Allan Kardec. Allan Kardec fechou a carta, folheou o livro e na página de rosto estava inscrito: este livro salvou a minha vida. Conta-se que desde então, Kardec sentou-se e trabalhou incansavelmente até o dia 31 de março de 1869, quando viria a desencarnar, vitimado por um aneurisma. Os espíritos disseram a Kardec que nós passaríamos por 6 períodos, isso está registrado na Revista Espírita, 6 períodos do movimento espírita, 6 períodos da nossa movimentação. Que o primeiro deles seria o período das manifestações frívolas, em que o interesse
pelo espetáculo, o interesse pelas manifestações mediúnicas superficiais povoaria o interesse geral das pessoas, e que nós nos atrairíamos pelo espiritismo pela sua feição mais superficial, pelos fenômenos ditos extraordinários, e que esta seria uma fase necessária para que nós nos aproximássemos do conhecimento doutrinário. Mas que não ficaríamos por aí, que depois do período das manifestações frívolas, adviria o período filosófico, em que o espiritismo, tomando corpo na condição de doutrina, através do Livro dos Espíritos especialmente, ganharia a consistência conceitual necessária para que nós, os trabalhadores do movimento espírita, pudéssemos entender seus princípios. Ainda, para além do período das manifestações frívolas e do período filosófico, seria natural que experimentássemos um período de lutas para a consolidação daqueles ideais, para a consolidação daqueles propósitos, porque nenhum grande ideal se faz sem um período de lutas. Kardec encontrava-se aí, nessa fase, 10 anos passados da publicação, e ele se via diante dos desafios da difusão do ideário espírita. Continuaram os espíritos a dizer que depois das manifestações frívolas, do período filosófico e do período de lutas, como é natural que advenha depois das lutas, nós experimentaríamos um período religioso, em que a consciência advinda das lutas, das batalhas empreendidas, para que pudéssemos consolidar os ideais, nos remeteria à dimensão mais forte de que o Espiritismo é essencialmente cristão e que o Espiritismo é, sobretudo, uma doutrina de consequências ético-morais capaz de modificar os nossos próprios modos de viver. Esse período religioso seria sucedido por um outro período, um quinto período, o período de transição, em que as ideias espíritas disseminadas, difundidas, penetrariam outros campos e, penetrando outros campos, funcionariam como um fator de mudança social, que seria o sexto período, quando o Espiritismo, então, iluminaria a filosofia e a ciência, para que nós conseguíssemos produzir em todos os cantos, espíritas e não espíritas, uma vida de maior espiritualidade. Nós, os espíritas, 150 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, parece que ainda vivemos esse período de transição. E talvez nunca tão fortemente quanto hoje. Um período de transição em que a ciência e a filosofia fazem um movimento progressivo e intenso na direção do pensamento espiritualista e, de maneira muito especial, na direção dos conhecimentos espíritas. Aqueles de nós que circulamos pelos ambientes acadêmicos, que são altamente desafiadores, pela necessidade de os moralizarmos, para que a ciência possa permanecer atrelada aos ímpetos éticos que precisam ordenar as nossas vidas, sabemos o quão difícil é fazer com que os princípios da espiritualidade penetrem os cânones das ciências mais duras, que irremediavelmente cederão aos conhecimentos espiritualistas. Porque a vida não para, porque o mundo não para, e porque o projeto maior de Deus não atrasa. Cada coisa em seu tempo. Nós, os espíritas de 150 anos depois, estamos brindados com essa doutrina de consequências éticas, de consequências morais, que interfere diretamente sobre os nossos modos de existir. Cada sociedade, cada cultura gera os seus parâmetros éticos através da sua arte, através da sua cultura e através da sua ciência. De tal sorte que a arte, a cultura e a ciência são os campos onde se manifesta a maturidade ou a incipiência moral de uma sociedade. E neste tempo, em que nós observamos, e víamos isso com tanta clareza e produtividade na fala do companheiro Sérgio que nos antecedeu, a ciência avançando na direção dos princípios espiritualistas, a cultura preocupando-se com os elementos que dizem respeito à nossa vida ética e moral, a arte voltando-se para objetos estéticos de natureza espiritualista, nós temos fortes indícios, fortes sintomas de que o espiritismo vai se tornando, pouco a pouco, uma doutrina de penetração mundial. A nossa preocupação fundamental,
que é a preocupação com a felicidade, todos nós, em todos os tempos e em todas as sociedades, desejamos ser felizes, ela está diretamente associada ao sentido que nós atribuímos para as nossas vidas. Leon Denis, num pequeno livrinho intitulado O Porquê da Vida, tem uma consigna extraordinária, onde ele nos diz que conforme for o ideal, assim será o homem. O nosso ideal, o sentido que nós estabelecemos para a nossa vida, as nossas crenças, as respostas que nós ensaiamos para aquelas que são perguntas desta e de outras tantas culturas, que são perguntas deste e de outros tantos tempos. Quem nós somos? Por que nós estamos aqui? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Os ensaios de respostas a essas questões, que são questões existenciais e questões ontológicas na história da humanidade, elas são as respostas que cada tempo gera a partir dos seus próprios ideais. A felicidade é um juízo que procede das nossas crenças, dos nossos valores e dos sentidos que nós atribuímos às nossas vidas. Em obras póstumas, quando os espíritos nos brindam com um estudo acerca das 5 alternativas da humanidade, nós podemos observar que conforme a alternativa, que não são só 5, certamente, ali é uma escolha circunstancial, assim serão os modos de nós nos organizarmos, de nós nos relacionarmos, de nós estabelecermos nossos vínculos, de nós fazermos família, de nós criarmos nossos filhos, de nós nos relacionarmos conosco. Conforme forem os nossos ideais, assim nós estabeleceremos as relações com o mundo e assim nós vamos fabricando o mundo, que é um só, e a vida, que também é uma só, em dimensões diferentes. Diferentes níveis de consciência, provindos de diferentes ordens de espíritos, que nós encontramos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, fazem com que nós encontremos respostas diferentes, respostas variadas para essa nossa vontade, para esse nosso desejo de bem, para esse nosso desejo de transcendência, que provém da inscrição da lei de Deus em nossa consciência. Em O Livro dos Espíritos, nós encontramos a questão 621, se não me falha a memória, a pergunta a pergunta de Kardec ao Espírito de Verdade, de onde encontra-se inscrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem com clareza absoluta, de que encontra-se inscrita na consciência. Em fases primárias do desenvolvimento da consciência, ela é apenas a manifestação instintiva, mas que já aí é a vontade de felicidade. Já aí é a vontade de bem. Já aí é a vontade de transcendência. Mas que o curso, o desenvolvimento da humanidade vai nos levando a níveis diferenciados de consciência, de modo que aquilo que se manifesta exclusivamente como vontade instintiva das primeiras fases, vai sublimando-se e nós conseguimos chegar a patamares superiores, em que o nosso desejo ético, o nosso desejo estético superam as nossas necessidades instintivas. É essa doutrina extraordinária que encontra-se há 150 anos entre nós, calcada nos princípios da existência de Deus, da existência e sobrevivência da alma, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados e da comunicabilidade dos espíritos, os 5 princípios básicos inscritos em O Livro dos Espíritos, que nos dá a possibilidade, a chance de nós renovarmos os nossos ideais e, renovando os nossos ideais, renovarmos as nossas formas éticas, os nossos modos de conviver. Mas isso não é fácil, isso não é simples, isso foi e continua sendo para todos nós um desafio. Um desafio que Kardec enfrentou em condições históricas bastante adversas. O Espiritismo nasce num tempo em que impera o racionalismo, um racionalismo instrumental, a partir do qual a crença de que nós poderíamos, iluministamente, dominar o mundo e dominar o mundo em sua plenitude, nos daria a possibilidade de sermos felizes. E esse projeto racionalista, esse projeto iluminista de ciência, que nos levou a altos desenvolvimentos tecnológicos, a profundas transformações científicas, todas elas muito bem-vindas, brinda-nos ainda hoje com o desafio da transposição
da transposição desses valores, da transposição dessa cientificidade toda para aquilo que há de mais rasteiro, se assim podemos nos expressar, para aquilo que há de mais miúdo na relação que nós estabelecemos com os nossos companheiros. E o que nós vemos dia após dia, na atividade profissional, seja ela em qualquer campo, dentro do movimento espírita, dentro das instituições, é que o nosso maior desafio continua sendo o desafio de aprender a conhecer o Espiritismo com o sentido que Kardec nos entregava. Aprender a conhecer o Espiritismo para que ele faça diferença imediata no nosso modo de conviver, no modo de nós nos relacionarmos com os nossos irmãos. Esse projeto racionalista, que gestou éticas racionalistas, segundo a qual se acreditava que toda a determinação da conduta moral poderia ser dada exclusivamente por uma razão fria e instrumental, foi confrontado em meados do século XIX por Allan Kardec, que propõe que nós elevemos a razão à altura da fé. Logo na folha de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a inscrição de que fé inabalável somente é aquela capaz de encarar a razão face a face, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. E quando se inscreve, se coloca a razão à altura da fé, não é para que privilegiemos a razão ou privilegiemos a fé, mas é para o entendimento de que razão e fé constituem um binômio inseparável, sem o qual nós não conseguiremos nos aproximar da verdade. Esse raciocínio racionalista, muito presente desde o final do século XVIII, nos levava a acreditar que nós precisaríamos superar a fé, que nós precisaríamos projetar um mundo absolutamente esclarecido e que no domínio desse mundo nós conseguiríamos encontrar as verdades. Mas o mundo, a vida, que é sempre muito maior que a nossa capacidade racional, que sempre transcende a nossa possibilidade de consciência atual, continua a nos desafiar. E o sentido da provisoriedade, o sentido da impermanência, de que todos os progressos no campo filosófico e científico, eles são progressos parciais, são progressos à altura do nosso nível de consciência. E que só progrediremos mais se conseguirmos nos elevar do ponto de vista ético-moral. Esse desconhecimento dos limites da racionalidade humana fez com que nós desprezássemos, desconsiderássemos, enquanto humanidade, dimensões que são insondáveis, misteriosas e profundas na nossa própria vida. O conhecimento dessas dimensões, dizem os espíritos, só poderia advir de uma filosofia, de uma ciência e de uma religião que conseguissem atrelar a razão ao projeto racionalista os elementos da sensibilidade. E o Espiritismo, que atrela a razão à sensibilidade, que eleva a razão à altura da fé, que não desprestigia a fé, vai mostrar-nos que a cada momento nós estamos desafiados ante o inexplicável, ante o mundo sensível, assumindo o caráter profusamente transcendente de cada experiência miúda, de cada experiência discreta das nossas vidas. Uma outra espécie de ciência que comporta a fé, um mundo que não se esgota na racionalidade e na sua visibilidade. Abrem-se com o Espiritismo as portas para que nós pensemos a possibilidade de um mundo que é tão real quanto o mundo que nós enxergamos, mas que não é tão visível, que não é tão tangível, mas que por isso não é menos real, não é menos existente. O mundo espírita ou o mundo dos espíritos depende de outras formas de racionalidade e de outras formas de sensibilidade para que nós enxerguemos que ele está intimamente imbricado com o nosso mundo cotidiano, com as coisas mais prosaicas. É comum que nós escutemos, mesmo entre nós, dos companheiros espíritas, que quando nós passarmos para lá, quando nós formos para o outro lado, essas figuras, essas metáforas que nós utilizamos para descrever esse outro nível de realidade, mas que não está lá, que não é além, que também não é aquém, que é aqui, porque é a mesma vida e é o mesmo mundo
em dimensões diferentes. O mundo espírita, o mundo dos espíritos, é este mesmo mundo que agora, alguns anos depois, a ciência que caminha a passos lentos ante os princípios espiritualistas, começa a descortinar com as descobertas da física subatômica. Quando dá-se conta que nós não podemos considerar a realidade apenas em sua dimensão tangível e material, mas que há outros mundos tão reais e, quiçá, tão materiais quanto o mundo prosaico em que nós vivemos. No Livro dos Espíritos, segunda parte, portanto, aquela que me cabe nessa manhã, na questão de número 82, Kardec pergunta aos espíritos: é exato dizer que os espíritos são imateriais? E os espíritos respondem, vejamos bem, para fazermos esse nexo, essa conexão com as descobertas da ciência atual, com os desdobramentos da física subatômica, o Espírito de Verdade responde, anos antes de 1857, como poderemos definir uma coisa quando não temos termos de comparação e com linguagem insuficiente? Kardec pergunta, os espíritos são imateriais? E eles respondem, como podemos definir se nós não temos linguagem suficiente para isso? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem a palavra. Incorpóreo seria mais exato, porque deveis compreender bem que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria puríssima, mas sem comparação ou semelhança para vós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Quando o Espírito de Verdade responde, muito tempo antes de qualquer grande descoberta da ciência atual, da ciência subatômica, que o Espírito é feito de uma espécie de matéria que nós ainda desconhecíamos, e nos diz adiante, dizemos que os Espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo o que conhecemos como matéria. Uma comunidade de cegos, é a comparação que o Espírito oferece, não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença acredita ter todas as percepções pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Do mesmo modo, em relação à essência dos seres humanos, somos como verdadeiros cegos. Podemos defini-lo somente por comparações sempre imperfeitas que a ciência dará conta de superar. A perspectiva visionária da doutrina espírita, dizendo que a ciência, alguns anos mais tarde, nos ofereceria as condições para que nós nos dessemos conta que o mundo dos espíritos, que o mundo espírita não é tão sobrenatural, nem tão extraordinário quanto nós imaginamos. Que o mundo dos espíritos é um mundo tão real quanto o nosso, que permeia as nossas vidas, que permeia as nossas existências no que há de mais íntimo e de mais prosaico. Quando nós estamos esperando passar para lá, quando nós continuamos na expectativa de passarmos para o outro lado, podemos ficar tranquilos de que já estamos do outro lado, porque o outro lado e o lá é por acá mesmo. Nós já estamos onde devíamos, nós só perderemos o corpo, mas continuaremos na vida. Porque a vida é uma só. As existências é que são muitas. E no corpo ou fora do corpo, nós continuamos na vida. O nosso corpo físico, por exemplo, ele é forjado, é arranjado, é organizado por um corpo sutil, vibrátil, que faz a permanente conexão dos nossos estados biopsico-sociais, dos nossos estados biopsico-espirituais, o que é equivalente. E hoje a ciência, que começa a se debruçar sobre isso, vai lançar mão de conhecimentos que intuitivamente ou empiricamente, poderíamos dizer, há muito tempo povoam a humanidade, mas que o Espiritismo bem o definiu e estudou através do estudo do perispírito. E isso hoje, por exemplo, define para a Organização Mundial da Saúde o estado de saúde, um bem-estar e um equilíbrio que passa pela conexão dessa dimensão física, dessa dimensão biológica, da dimensão psicológica, afetiva, mental e de um bem-estar espiritual, social, a nossa condição de existência no mundo, na relação com os outros. O desafio de nós tirarmos do campo do obscurantismo e do misticismo as crenças relativas ao mundo dos espíritos. O Espiritismo, desde 1857, nos brinda com a possibilidade
de nós continuarmos insistindo em temas que persistem milenarmente através das culturas. O nosso desafio é de encarar a razão, de encarar com honestidade o nosso medo do nada, o nosso medo da falta de sentido. O principal medo do homem, um medo que é ontológico, é a falta de sentido. Nós temos medo de muitas coisas. Medo de perder a mulher, de perder o marido, medo de ficar pobre, medo de não conseguir realizar seus sonhos mais prosaicos. Mas na raiz de todos esses medos está o medo da falta de sentido. Porque aquele sentido que a gente tinha atribuído, que era escolher fulano ou beltrano para nosso companheiro, para aquele que compartilha a vida, quando aquilo se desmantela, quando aquilo se desfaz, o que é colocado em sentido é o sentido que nós atribuímos à nossa vida. A preocupação fundamental do ser humano é com o sentido, com aquilo que nós escolhemos para nós, com o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos e por que é que nós estamos aqui. E nesse momento, então, quando nós nos vemos abalados nas coisas mais cotidianas, nós nos questionamos: o que é que eu quero para mim? Esse confronto, esse dar de cara, esse dar de frente com o tempo, quando nós nos perguntamos, e alguns, os que optam pelo materialismo, darão respostas, ensaiarão respostas a isso, dizendo que a morte é o que dá sentido à vida. Porque nós morreremos, porque a vida é curta, isso ainda circula muito entre nós. A vida é muito curta, a vida é rápida, então nós temos que aproveitar, e aproveitar rápido, porque num simples acontecimento, num simples evento, nós podemos sair da vida. É um argumento materialista, que às vezes nós os espíritas também usamos. O que dá sentido à vida não é a morte, diz o Espiritismo. O que dá sentido à vida é a vida. O que dá sentido à vida é a continuidade da vida. O que dá sentido à vida é o sentido de que ela não acabará, de que nós continuaremos vivendo. E, portanto, não é necessário ter pressa. O que é preciso ter é cuidado, diferente de pressa. A pressa nos leva na direção do apressamento das nossas escolhas, enquanto o cuidado nos faz nos relacionarmos com o mundo nessa perspectiva transcendente de que há vida suficiente, que não seja desculpa para a nossa acomodação, mas de que há vida suficiente para todas as transformações que nós precisamos fazer. E com isso o Espiritismo presta reverência à grandiosidade do mundo que não se curva a uma razão instrumental. Na questão 148 de O Livro dos Espíritos, também na segunda parte, essa é uma manhã de estudos que os senhores anotem para que nós possamos, em nossos grupos adiante, estarmos retomando essas reflexões. Kardec pergunta a respeito dos efeitos do materialismo, quando o sentido da vida está dado pela morte, e os espíritos dizem com assombrosa clareza: o homem tem o pensamento instintivo de que nem tudo se acaba quando cessa a vida. O homem tem o pensamento instintivo de que nem tudo se acaba quando cessa a vida. O homem tem horror ao nada, ainda que teime e resista inutilmente contra a ideia da vida futura. Quando chega o momento supremo, são poucos os que não se perguntam o que vai ser deles. A ideia de deixar a vida e não mais retomar é dolorosa. Quem poderia, de fato, encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo aquilo que amou enquanto esteve na terra? Quem poderia, sem medo, ver abrir-se diante de si o imenso abismo do nada, onde se dissiparão para sempre todas as nossas capacidades, todas as nossas esperanças, e dizer a si mesmo: qual o quê? Depois de mim, nada mais além do vazio. A impossibilidade de responder a essa pergunta, considerando que a vida se terminaria com a morte, é o princípio básico que a doutrina espírita nos dá para que nós possamos continuar vivendo. A vida não se termina com a morte, tampouco inicia com a concepção ou com o nascimento. Nós somos precedentes ao nascimento do corpo e resistentes, sobreviventes à morte desse mesmo corpo, e é por isso que a vida tem sentido. Não é porque ela acabará logo, não é porque a fragilidade fará com que daqui a pouco qualquer uma bala perdida, qualquer uma esquina de uma grande cidade, nos privando da vida do corpo, nos retire da vida. Não, nós continuaremos, e certamente nessa condição continuaremos vivendo, continuaremos amando, carregando todas essas minúcias da nossa vida cotidiana.
A vida é única, mas as existências são múltiplas. Portanto, a possibilidade de renascimento há que dar-se na própria vida e não esperar pelo advento da morte do corpo. Nós podemos nascer muitas vezes. Nós podemos renascer numa mesma existência. Quando eu cheguei, a companheira Eva, presidente da Liga Espírita Pelotense, me olhou e disse: nossa, como tu estás diferente. Eu disse para ela: pois é, a gente muda assim mesmo, na mesma vida. A gente se encontra com alguém que não via há alguns anos e, nossa, como se transformou. Aliás, isso hoje, no mundo das éticas estetizadas, é muito comum para a aparência externa. A gente muda muito rapidamente. Eu que circulo muito por aí, volto a Pelotas para atividades espíritas com certa distância. Quando eu reencontro as pessoas, alguns perguntam: lembra de mim? Eu digo: não mais. Depois do advento de todas essas mudanças estéticas possíveis, é outro cabelo, é outro rosto, proporções diferentes, já não se sabe mais quem é quem. A gente poderia fazer isso do ponto de vista humano, do ponto de vista moral. Quando a gente encontra alguém e diz: nossa, aquela senhora tão fofoqueira, que pessoa agradável se tornou, que pessoa gentil, que pessoa querida. Que bom que nós pudéssemos nos surpreender, que nós pudéssemos nos surpreender com essas mudanças, com essas transformações, com essas diferenças que vão se inscrevendo nas nossas vidas à medida em que nós vamos nos relacionando com a própria vida e não com a perspectiva da morte. O que dá sentido à vida é a vida e não a morte. O que dá sentido à vida é de que nós continuaremos, nos reencontraremos, de que nós poderemos refazer os nossos laços. O que dá sentido à vida não é que daqui a pouco nós não teremos mais. Cuide bem de sua mãe, porque ela já está com o pé na cova. Não. Cuide bem de sua mãe, porque ela está viva e continuará viva, e você não se livrará dela nunca. Porque nós que nos vemos, nós que nos relacionamos uma vez na vida que seja, nos carregaremos eternamente. E alhures nós nos olharemos, e se não tivermos consciência plena desse reencontro, nós desconfiaremos. Como nós desconfiamos quando estamos encarnados. Nós olhamos para alguém e dizemos: mas eu já vi fulano. De onde que eu te conheço? Gosto tanto de Beltrana, mas não tenho motivo algum. Detesto fulana, e ela nunca me fez nada. Essas antipatias, essas simpatias, que são a memória sensível, a memória espiritual que nós carregamos dos nossos encontros anteriores, a possibilidade de renascer nesta mesma vida, de renascer agora mesmo, daqui a pouco mais, quando nós saímos daqui. Mas esse não é um renascimento apoteótico, esse não é o renascimento da conversão mística. Nós que até então éramos agnósticos, católicos, protestantes, e ouvimos o Sérgio e o Kleber, depois o Isaías e a Gladys, e na tardinha nos convertemos sob o sol de Pelotas, indo para a praça Coronel Pedro Osório. Não. Nós que éramos quem éramos e continuaremos sendo quem nós éramos, mas que podemos, na minúcia das nossas experiências, irmos transformando o nosso modo de relação com os nossos companheiros. De tal sorte que essas mudanças vão sendo percebidas ao longo da nossa existência, ao longo da nossa experiência. Sempre há tempo, sempre há possibilidade. Eu me considero brindado, porque a mim couberam questões do Livro dos Espíritos que me são caras desde muito tempo. E os companheiros que certamente acompanham nossa trajetória, que nos acompanhamos nas atividades, nas lides do movimento de educação de infância e juventude, do Departamento de Infância e Juventude, na minha mão, surpreendentemente, eu diria aos amigos mais próximos, caíram questões como as questões de número 383 e 385 de O Livro dos Espíritos. Aquelas questões que nós repetíamos inúmeras vezes, incansáveis vezes, nos cursos de formação de evangelizadores, as que dizem respeito à infância, as que dizem respeito à adolescência, as que dizem respeito à educação. A educação torna-se, no corpo da doutrina espírita, o principal propósito. Tudo o que nós façamos, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista científico, há que ter repercussões de natureza ética e educacional, porque nós estamos na vida para aprender, para transformarmos nossos modos de existir. A Unesco, muito recentemente, num grande relatório que traz como novidade alguns princípios que nos são muito caros já há bastante tempo, diz que é necessário nós estabelecermos uma educação que esteja sustentada em 4 pilares: aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a viver junto. Que princípios novos para nós os espíritas. Aprender a ser.
Porque é mais importante ser do que juntar aparências de existência. Alguns opõem o ser e o ter de maneira simplista, mas é possível que a gente apenas tenha existencialmente coisas sem realmente ser essas coisas na nossa vida cotidiana. Temos a aparência disso, a aparência daquilo, um jeito disso, um jeito daquilo, mas não somos, porque ser passa por uma transformação que é mais séria. E, portanto, aprender há de ser, antes de qualquer coisa, aprender a ser. E aprender a ser é muito difícil. Aprender a parecer é bem mais fácil. Nós convivemos num mundo que é um mundo de aparências, isso não tem nada demais. Mas nós convivemos nessas relações de superficialidade até que as máscaras começam a cair. Até que as máscaras começam a se dissipar. E algumas pequenas fragilidades nossas aparecem. Algumas pequenas fragilidades nossas assomam. E nós nos damos conta de como nós somos frágeis ainda. De como nós carregamos dificuldades, incipiências que precisam ser superadas. Aprender a ser passa por um exercício sublime e muito difícil, que é um exercício de humildade, que é de nós reconhecermos o que nós já somos, o que nós gostaríamos e suportar a distância entre o que nós somos agora e o que nós gostaríamos de nos tornar. Que essa distância não represente cansaço, que essa distância não torne enfadonho o percurso, que nós saibamos transpor, que nós criemos pontes do que a gente é em direção ao que nós gostaríamos de nos tornar. Agora, muito recentemente, lamento repetir algumas histórias aos que me conhecem de maneira mais próxima, eu vinha de uma atividade desenvolvida em São Paulo, junto a um grupo espírita, e nessa passagem, nesse retorno, acabei assistindo a uma atividade, a uma conferência, a um congresso da minha própria área profissional. E eu estive lá, conheci algumas pessoas, e na tarefa espírita, que aconteceu depois do nosso encontro profissional, eu percebi que na plateia, entre muitos conhecidos, entre muitos amigos, havia uma companheira muito conhecida da minha ambiência profissional. Uma famosa. Há muitos famosos no meio acadêmico. Há muitos famosos no meio científico. E eu, com todas as minhas inseguranças e com todas as minhas dificuldades, olhei aquela famosa e digo, nossa, na plateia espírita, ela estava na atividade espírita. E eu falava sobre reencarnação, e falei largamente sobre reencarnação, e dei muitos exemplos, que eu ficava imaginando, ela devia supor, eram exemplos da minha própria doença, da minha própria alucinação, porque se referia a enxergar os espíritos, a conversar com os espíritos, eram coisas terríveis. E eu percebi que a expressão foi mudando ao cabo da palestra. Depois me distraí daquilo, eu precisava continuar. Eu percebi que ela, junto de uma amiga muito próxima, muito querida, por quem eu tenho um grande afeto, estava na fila, e então eu entendi. Ela era uma amiga carregada a cabresto, porque a gente identifica muito rapidamente, não é? Que na plateia há os que vêm com disposição sincera, genuína, e os que vêm carregados. E ela estava na fila carregada, certamente. Ela vinha evitando a aproximação, e a minha amiga querida, como todo bom espírita que se vê coçado a fazer proselitismo, diz, não, vamos lá, você vai gostar dele. Depois eu disse a ela, o que você imagina? Que se ela chegar perto, se a gente conversar, ela vai se tornar espírita. Chegaram as duas, a minha amiga me abraçou efusivamente, puxou fulana e me apresentou fulana. Disse, essa é fulana, você conhece? Eu disse, só dos livros, como vai, doutora? E ela disse, muito prazer. Com uma cara muito desenchavida, me cumprimentou. E eu disse a ela, então, que prazer tê-la aqui. Na nossa atividade espírita, se tratava de um núcleo relativamente pequeno, e ela disse, pois é, minha amiga me convidou, eu disse, percebi. Logo de início eu percebi, mas saiba que eu não concordo, que eu não acredito sequer em Deus. Ela foi bastante objetiva, e eu disse, mas Deus nem se incomoda com isso, rimos. Foi uma situação um pouco desagradável, minha amiga logo insistiu para que ela me contasse coisas pessoais, e eu percebi que ela carregava alguma espécie de problemática. E eu disse a ela, deixa assim, oportunamente nós voltaremos a nos falar, para que não sejamos oportunos. Havia mais pessoas para nos cumprimentarmos e partimos. E eu parti com aquela sensação estranha de que nós fazemos esse tipo de coisa dentro do movimento espírita. Passaram-se algumas horas, fomos para o aeroporto, eu conduzido pelos meus companheiros do movimento espírita, e quando chegamos no aeroporto, na sala VIP da companhia, para surpresa minha e para surpresa de todos, certamente, vocês podem imaginar o que já havia acontecido, estava lá quem?
A amiga Cabresto na sala de espera. Eu observei, eu digo, nossa, mas para onde ela vai? Era uma sala de espera para um voo para Porto Alegre, eu estava voltando de São Paulo. Ela é de lá. Eu digo, o que essa mulher vai fazer em Porto Alegre? Olhei, ela estava com uma revista, eu tive a impressão de que ela havia também me reconhecido, e que fez que não viu, mas àquela altura eu já podia estar paranoico, sentei tranquilo, abri meus livros e fui estudar. Então nós depois embarcamos, e quando nós embarcamos, os senhores podem imaginar, naquelas confortáveis e largas poltronas da aviação brasileira, eu estava na poltrona da janela e ela sentou-se, indubitavelmente, na poltrona do meio. E quando ela chegou, também se surpreendeu, ela devia estar tão perplexa quanto eu, ela disse, é você? Eu digo, sim, sou eu mesmo. Nos reencontramos aqui, não é? Como vai a senhora? Ajudei com as malas, fiz uma média com ela, sentei à janela, ela sentou do meu lado, e ela começou a folhear a revista, um pouco desconcertada, e lá pelas tantas não se aguentou. E ela disse, você era aquele que estava lá na palestra, né? Eu digo, sim, era eu, apareci um pouco mais, porque era eu quem estava fazendo a palestra. Ela disse, pois é, eu prestei atenção nas coisas que você disse, eu soube também que você é psicólogo. Muito estranho que você acredite em todas essas coisas. É muito estranho que um rapaz, um jovem, os jovens são alvo de muitas assertivas desconcertantes. É estranho que você, tão moço, talvez o tempo possa lhe dissuadir dessas ideias. E eu disse, não sei, isso está tão encravado em mim. Eu que nasci numa família que a avó era espírita, pai, mãe espírita, me criei na evangelização, fui evangelizador, ela com cada olho enorme olhando para mim, e eu disse, a senhora veja bem, eu até enxergar os espíritos eu enxergo e acredito que não seja alucinação. Ela disse, muito estranho realmente, mas o meu problema maior é com Deus. Deus é uma transcendência insuportável. Deus não existe, é uma impossibilidade lógica. E eu lhe disse, mas Deus não fica, eu já lhe falei na palestra, nem um pouco preocupado com isso. A senhora imagina, com tudo que vem se descobrindo do ponto de vista da ciência hoje em dia, o mundo é incomensurável. E aquilo que nós acreditamos, daqui a pouco deixaremos de acreditar. Embora a senhora não seja tão jovem quanto eu, dei uma risadinha, nós certamente estamos passíveis à transformação de posições, nós poderemos também nos transformar e quiçá um dia nós nos encontremos em condições diferentes. Enfim, ficamos simpaticamente conversando e genuinamente conversamos a respeito da produção, ela é uma notável pesquisadora no campo que eu estudo. E o voo seguiu. Quando nós estávamos a cerca de 15 minutos, 10, 15 minutos da aterrissagem, quando nós começamos a aterrissar, nós escutamos aquela voz maravilhosa que se escuta do comandante, e ele disse, senhores, nós temos um pequeno problema, mas fiquem todos calmos. Nós ficamos todos tranquilos, imensamente tranquilos. E ele nos avisou que nós estávamos com um pequeno problema na checagem do trem de pouso. Na checagem do trem de pouso. O trem de pouso é uma coisa minúscula, altamente indispensável para que a gente possa pousar. E ele disse que era um pequeno problema, porque o trem de pouso não é grande. Mas enfim, seguimos mais alguns minutos, eles não conseguiam checar, não sabiam, portanto, se o trem de pouso estava descendo ou não, se nós poderíamos ou não aterrissar. Nós ficamos sobrevoando Porto Alegre, a grande Porto Alegre, por cerca de 40 minutos. Foi quase a viagem de retorno e as pessoas começaram a ficar ansiosas, certamente, a ficarem preocupadas. E eu vi que minha nova amiga famosa do meu lado, começou a ficar um pouco desconcertada, ela começou a ficar vermelha, começou a ficar muito tensa, as pessoas se alvorotaram um pouco e daí a alguns minutos ela caiu em prantos, caiu em choro. E a aeromoça, que é muito treinada para lidar com tudo, mas que não entende nada de choro, ficou apavorada, veio e disse, fique tranquila, nós vamos conseguir aterrissar, tentou esclarecer e ela entrou numa crise de pânico. E, em algumas palavras ela me disse, eu tenho transtorno do pânico, é uma crise, eu estou desesperada, e então começou a falar. Abriu as comportas e começou a entregar elementos íntimos. A comissária olhava com 2 olhos enormes aquela situação terrível. Eu disse para ela, fique tranquila, eu entendo disso. Vai passar em 12 minutos. Fique bem tranquila. Se nós suportarmos 12 minutos, ela estará bem. E depois disso, se Deus quiser, nós estaremos todos no solo. Então nós daremos outro rumo. Ficamos ali conversando, ela foi se tranquilizando, não havia nenhum medicamento à disposição. E depois de alguns minutos, eu comecei a perceber a presença de um amigo espiritual, o irmão Guilherme Remberg, com quem muito frequentemente nos encontramos nessa cidade, no Lar Fabiano de Cristo, e o Espírito Benfeitor me dizia,
ela está acompanhada de uma entidade que eu não percebia, que é fulano de tal, e deu um nome. Ele disse, diga a ela. Irmão Guilherme Reimberg é muito assertivo, muito afirmativo. E eu me fiz de desentendido, imaginando, vai que ele pense que eu não estou vendo, ou que eu não estou ouvindo, que estou fora da sintonia. Eu não vou dizer nada. E ele voltou à carga e disse, você não está me ouvindo? Diga a ela. Diga a ela que fulano de tal está aqui. E eu, muito constrangido, mas que a essa altura já era um alucinado mesmo, disse a ela, dona fulana, eu preciso lhe dizer uma coisa agora que a senhora já está mais calma. E ela disse, sim, me dizer o quê? Eu digo, fulano de tal está aqui conosco. A senhora conhece? A senhora já ouviu esse nome? E ela disse, como você sabe assim da minha vida? Eu disse, como assim sei da sua vida? Sim, fulano de tal é meu tio aviador. Um tio remoto, um tio distante. E eu perguntei a ela, mas a senhora imagina mesmo que eu teria feito pesquisa sobre a sua vida para esse nosso encontro casual? A entidade me deu mais algumas informações, eu descrevi coisas, ela apavorada agora do pânico, mas não do pânico bioquímico, do pânico existencial, de que há coisas que a gente não consegue entender, que não consegue compreender. A comissária de bordo, a essa altura, já estava encantada, observando. Tinha se tornado uma cena, ela ia vender ingressos. E nós estávamos todos ali, naquela situação constrangedora, enquanto o voo já se encaminhava para o final. Começamos a conversar largamente. E ela disse, como isso é curioso, como você pode realmente saber disso? Talvez um fenômeno de telepatia, mas eu não pensava nele. Começou a cogitar algumas possibilidades. Nos aproximamos mais um pouco e recebemos a notícia de que então íamos aterrissar. A essas alturas ela estava horrível, desgrenhada, escabelada, com maquiagem toda borrada. Eu olhei para ela e ela disse, bom, quando já tínhamos desembarcado, vamos nos despedir, foi um prazer, ela conseguiu dizer no final, estarmos nesse voo em conjunto, me desculpe o transtorno. E eu disse a ela, mas você vai assim para a conferência? Ela vinha fazer uma conferência na URGS. Ela disse, assim como? Assim horrível. Despenteada, toda borrada, a senhora está horrível. Vamos passar lá em casa. À época, eu morava bem perto do campus da Faculdade de Educação da URGS. E disse a ela, vamos passar lá. Nós vamos conversar mais um pouco, a senhora toma um chá e eu lhe prometo que eu não lhe conto mais nada. Ainda que eu veja, eu não vou fazer nem caras nem bocas. Nós vamos conversar normalmente como dois encarnados que não percebemos nada. Fomos os dois, e essa história transcorrida já há cerca de 2 anos, talvez, gerou uma amizade muito sincera e muito próxima com essa colega da USP, com quem nós temos hoje uma grande proximidade. E hoje ela frequenta, eventualmente, e eu brinco com ela, precisa ser mais frequente, alguns grupos de discussão sobre ciência e espiritualidade, muito pequenos, que nós temos no próprio consultório em Porto Alegre. E essa senhora, ela nos dá o emblema, ela nos traz, ela nos mostra, nos dá a chance de nós enxergarmos esse sentido da fragilidade. Como nós somos firmes nas nossas crenças agnósticas, nas nossas crenças materialistas, até que uma pequena descompensação bioquímica, neuroquímica, nos coloca diante da possibilidade de nós nos perguntarmos sobre o sentido da vida, sobre o sentido da nossa experiência. O Espiritismo tem esse grande valor, essa grande contribuição de mostrar o nosso próprio tamanho, não para que nós nos sintamos diminuídos, mas para que nós nos sintamos de tamanho real ante a grandiosidade do mundo. Aquilo que Sérgio mostrava no final de sua apresentação, essa incomensurabilidade do mundo, essa insondabilidade que demanda, que depende de outros níveis de consciência que nós recém estamos desenvolvendo. Ainda na segunda parte do Livro dos Espíritos, nós encontraremos então essa noção fabulosa de que a experiência reencarnatória, apesar da vida ser uma só, ela nos é dada como a chance de nós experimentarmos a semelhança de alguém que entra numa floresta, os riscos, as dificuldades e as aprendizagens de estarmos num período de transição. E que, portanto, desde a concepção, bem antes da concepção, através dos planejamentos e das aproximações, mas na concepção, efetivamente, nós começamos a nossa reencarnação. E a partir dali, qualquer ato, isso está na segunda parte do Livro dos Espíritos, que venha interpor-se ao progresso daquela gestação, será um gesto criminoso. Com a única exceção de estar em jogo, de estar em risco, a vida da mãe. A partir daí, nós assumimos que a vida que precede a própria vida do corpo e a vida que sucede à própria vida corporal, ela é um bem inalienável, porque a vida é a melhor coisa que nós temos.
começamos a crescer no espaço quentinho, confortável e acolhedor do útero materno. Vimos ao mundo, chegamos aqui, nos deparamos com tudo isso que nos espera e começamos a conviver. Mas começamos a conviver crianças, o que é melhor, sem o peso da memória, sem o peso da lembrança. E com o esquecimento do passado, nós temos a chance de fazer reencontros limpos, ou pelo menos impedidos de acessarmos aquelas memórias terríveis das relações desafortunadas com os nossos companheiros do passado. E é na infância, essa fase mais propícia para a nossa relação com o processo educativo, que nós estaremos mais maleáveis, mais plásticos à influência da ação educativa. Na questão 383, essa que eu lhes dizia que me é muito cara há muito tempo, de Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é para o espírito a utilidade de passar pelo período da infância. E o Espírito de Verdade responde: o espírito, encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. A infância nos é dada como um brinde, como a possibilidade de nós refazermos a vida sem o peso da memória e ainda, na maior parte dos casos, sem o peso da memória sensível, para que nós experimentemos com os nossos educadores, com aqueles que estão à nossa volta, uma relação de renascimento. Nós não paramos de nascer, nós continuamos renascendo depois que saímos do útero materno, e a infância deverá ser aproveitada para isso. Os cuidados que nós precisamos ter com a educação dos pequenos, não apenas porque eles são pequenos, mas porque atrás daquele corpo pequeno, célula a célula conectado àquele pequeno corpo, há um espírito que transita milenarmente pelas experiências reencarnatórias e que nessa evolução palingenésica ele carrega inscritas em si as tendências, as marcas, as características que se manifestarão logo cedo e as quais, diz o Espírito de Verdade, nós deveremos estar atentos, nós deveremos estar perspicazes para saber intervir, para saber interferir. As crianças, a despeito de terem esse véu da inocência que encobre o passado, precisam da ação educativa e precisam da intervenção da educação religiosa, que nós, os espíritas, não devemos nos furtar de oferecer-lhes. Eles escolherão depois, se não quererão mais, mas eles deverão, filhos de espíritas que são, estarem nas classes de evangelização infanto-juvenil, estarem nos departamentos de infância e juventude das casas espíritas, que deverão mantê-los abertos em perfeitas condições de funcionamento, porque a infância é esse solo fecundo onde nós lançaremos as sementes, para que na adolescência, questão 385 de O Livro dos Espíritos, de onde vem a mudança que se opera no caráter de uma determinada idade, particularmente ao sair da adolescência. E o Espírito de Verdade responde longamente, dizendo que é ao sair da adolescência que essas memórias pregressas, que essas memórias da nossa história espiritual, elas assomam, mas elas não assomam cruamente, elas são filtradas pelos princípios educativos que nós conseguimos sustentar na infância. É como se na infância nós criássemos uma rede, nós criássemos uma peneira, e quando a adolescência advém, e nós nos apropriamos dos recursos espirituais que carregamos do passado, passarão pelas malhas da educação, pelas teias que nós criamos com o processo educativo, somente as impressões que forem mais úteis, filtradas por aquilo que nós próprios criamos. E a adolescência, então, nos coloca na plenitude da nossa memória espiritual, não dos fatos, mas da memória afetiva, da memória sensível dos fatos, com a qual nós passaremos a nos relacionar. Uma criança bem educada, bem conduzida, educada para saber ser, para saber conhecer, para saber fazer, mas sobretudo para saber viver junto, há de ser, se é um filho de espírita, uma criança educada para saber viver, esteja viva ou esteja desencarnada. Viva ela está sempre, esteja aqui ou esteja acolá. Esse é o grande diferencial. Essa é a quinta pilastra, é a quinta pirâmide que nós poderíamos, nós os espíritas, oferecer ao grande relatório da Unesco, que é dizer que a vida é sim um processo educativo permanente, que nós aprendemos desde a concepção até depois da morte, ensinar
a sociedade, a cultura materialista, que o aprendizado, que o processo educativo, ele não se restringe, que ele já vinha acontecendo antes e que ele acontecerá depois. Essa quinta pilastra, que é aprender a viver como ser espiritual, que é aprender que nós somos mais do que aquilo que nós somos na nossa visibilidade enquanto seres encarnados. Mas por aí não basta, e ainda assim não basta, porque o nosso progresso individual, o nosso progresso pessoal, ele há que conspirar para o progresso coletivo. Na questão 558 de O Livro dos Espíritos, que é uma questão bastante concisa, mas muito clara, Kardec pergunta: os espíritos fazem outra coisa além de se aperfeiçoar individualmente? E o Espírito de Verdade responde: eles concorrem para a harmonia do universo, ao executar os desígnios de Deus, de quem são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas não é sofrida como na terra, porque não há o cansaço corporal, nem as angústias da necessidade. A vida, que é esse aprendizado contínuo, é um aprendizado contínuo para mim, mas é sobretudo um aprendizado contínuo que conspira a favor do progresso da humanidade. Portanto, quando eu realizo o meu desenvolvimento, quando eu me educo, quando eu me torno uma criatura melhor, ainda assim eu estou conspirando para o progresso do mundo, para o progresso da humanidade. Mas isso nos traz uma dimensão de uma extraordinária simplicidade. Na medida em que a ciência e a filosofia convencionais ou acadêmicas, se assim podemos chamar, vão caminhando no sentido progressivo da sua espiritualização, nós vamos nos dando conta do nosso tamanho. E a simplicidade, que é um valor cristão anterior ao próprio advento do Espiritismo, volta a ser a grande referência para as nossas existências. Uma ética e uma estética da simplicidade. Que nós reconheçamos o nosso tamanho, que nós reconheçamos a pequenez ante as possibilidades do que nós ainda vamos nos tornar. E aí certamente viraremos todos nós, cientistas, filósofos, educadores, pais, mães, todos, invariavelmente, criaturas que sabem das potencialidades, das possibilidades do que ainda há pela frente. A necessidade de crescer junto. O mundo espírita não tem nada de sobrenatural ou de extraordinário. O mundo espírita é o mundo da vida. Estejamos no corpo ou fora do corpo, nós estamos numa só vida. E o primado pela simplicidade nos fará conceber que aquilo tudo que nós estamos revivendo, reeditando com a experiência do Espiritismo, estava desde muito antes preparado pela experiência, pelo advento do cristianismo. Não do cristianismo dogmático, não do cristianismo dos princípios e dos dogmas ferrenhos, mas do cristianismo primitivo. Desse cristianismo que também reaparece nas páginas de Amélia Rodrigues Espírito, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós, os espíritas que lemos tanto e que lemos tantas coisas, há que voltar aos clássicos, há que ler Leon Denis, aquilo que a gente aprende na juventude espírita, Camille Flammarion. Há que ler esses espíritos sucessores de Allan Kardec, responsáveis pelo desenvolvimento do movimento espírita, para nós aprendermos e bebermos na fonte da simplicidade. Nós que complicamos tanto a vida, quando a vida é tão simples, nos metemos em tantos percursos, em tantos caminhos que nos desviam daquilo que é mais essencial. Todos nós queremos ser felizes, todos nós desejamos ser amados e amar alguém. Todos nós desejamos ter a possibilidade de retornar para casa quando a gente sai daqui. Todos nós desejamos, aqueles que têm essa cultura, eu brincava com a Eva antes de começar a palestra, comer bergamota no solzinho. Todos nós desejamos isso. Todos nós desejamos dessa simplicidade, dessa minúcia, dessa ternura, que é a chance de nós estarmos com aqueles que nós amamos. Cada vez que a gente volta para casa, cada quarta-feira que eu volto para casa, quando volto de Pelotas, tendo trabalhado, e chego em Porto Alegre, naquela rodoviária linda, e eu desço frio, e vou para casa, e quando a gente se acomoda embaixo das cobertas, a gente diz, graças a Deus, que está de volta. Graças a Deus que está no ninho, que não é o ninho da cama, que não é o ninho da coberta, que é o ninho da certeza de que a gente está no mundo com um sentido, de que a vida faz sentido, de que é necessário continuar vivendo e, mais que necessário, é bom estar vivo. É bom trabalhar a favor da vida, mas não de qualquer vida.
é preciso trabalhar a favor da vida que Jesus designava como vida em abundância. Eu vim para que tenhais vida, mas não é qualquer vidinha. Eu vim para que tenhais vida em abundância, dessa vida estuante, dessa vida que é a vida dos simples, que é a vida dos pacíficos, e que na simplicidade e na pacificação da vida de cada um conspiram pelo progresso da humanidade, pelo progresso de todos. Essa vontade de ser amado, essa vontade de amar, é a vontade que nos impele na direção da vida no mundo dos espíritos, que é o nosso mundo. Nós, espíritos, que estamos aqui. Nós, espíritos, que somos. Alguns com corpo, outros sem corpo, mas que estamos todos aqui. E aqueles que podem perceber verão que nós somos muitos. E que esses tantos que somos são esses que transitam de um lado para o outro, que na verdade não são dois lados, que transitam de uma dimensão a outra, que se vestem da indumentária física ou que se despem dessa indumentária, mas que continuam desejando as mesmas coisas, que continuam querendo ser felizes, que continuam desejando essa vida simples e pacífica que tanto nos falta nos dias atuais. Há alguns meses também, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, numa instituição muito conhecida de um querido amigo nosso, presidida por um querido amigo nosso, que atende a idosos, muitos dos espíritas conhecem, para uma palestra que realizamos no mês espírita. Fomos visitar antes da palestra uma senhora, logo que chegamos na instituição, eu acompanhado do nosso companheiro, fomos chamados porque havia uma das idosas atendidas na instituição, passando por uma situação difícil, as enfermeiras estavam com dificuldade de controlar. O nosso irmão, companheiro espírita, já sabia daquilo que se tratava e ele me disse, é uma situação muito difícil de uma irmã nossa que está aqui há algum tempo e ela sofre de um quadro específico de alucinações sinestésicas. Ela sente que as carnes queimam, que ela queima e ela se desespera com isso. É uma dor terrível, é uma dor abominável. Nós fomos vê-la, as enfermeiras nos acompanharam e quando nós chegamos, ela estava atada, segurada à cama e chorava compulsivamente, falava das dores, a medicação já tinha sido administrada, mas ela ainda assim não respondia suficientemente. E nós ficamos ali, aplicamos um passe, discutimos um pouco a questão, mas ela continuava muito tensa. Ao cabo da nossa conversa ela foi se acalmando, nós precisávamos ir para a conferência, e fomos para o trabalho. Eu fiquei com aquela impressão, com aquela marca, com aquele registro carregado dos últimos minutos antes da conferência. Ela de olhos fechados, circunspecta, num quadro obsessivo bastante terrível. Nosso irmão relatou algumas informações que Divaldo já havia passado a respeito do caso. Discutimos algumas coisas e fomos para a conferência. E na conferência, ao cabo da conferência, eu contei uma pequena história, que é uma história muito conhecida, a lenda da Calhandra, que os senhores já certamente conhecem. E enquanto contava a história, eu percebi a aproximação de uma entidade amiga, de um espírito querido, que era acompanhado, que acompanhava, na verdade, um espírito que se mostrava como uma senhora. E eu reconheci a semelhança do espírito à mulher que nós havíamos visto alguns minutos antes. Mas fiquei um pouco desconfiado, continuei falando enquanto a percepção continuava, porque é estranho quando a gente percebe essas coisas, porque não deixamos de fazer a coisa que fazemos, mas continuamos percebendo nos mínimos detalhes e com enorme clareza as coisas que estão simultaneamente acontecendo. E eu percebi que ela acompanhava o desenrolar do conto, a gente foi se emocionando porque era uma situação íntima, muito quente, muito cálida, enquanto eu contava a história da Calhandra, um pássaro criado por Deus, para fazer feliz o homem. E a palestra transcorreu, nós encerramos, e quando nós encerramos, as enfermeiras vieram dar notícias do caso, nós voltamos à enfermaria para ver a senhora. E quando nós voltamos, ela estava aberta, ela estava de olhos abertos, com 2 olhos lindos, azuis, ela nos olhou para mim e disse, o moço, ela não falava bem, o moço. E nosso companheiro disse, sim, o moço que veio à nossa casa, que está fazendo a palestra, que está trabalhando. E ela disse, o moço do pássaro, o moço do passarinho, o moço da Calhandra, da história da Calhandra. Ela em desdobramento havia assistido à palestra, havia acompanhado, as entidades benfeitoras haviam trazido para que ela assistisse. E ela nos contou com dificuldade a história com a qual ela tinha sonhado. E o sonho
Era aquilo que nós estávamos vivendo a alguns metros dali. Essas situações em que a gente percebe, em que a gente sente, em que a gente experimenta no vigor e no rigor daquilo que experimentamos mediunicamente, a grandiosidade desses mundos que se interpenetram. E ela, privada de levantar-se para ir à palestra, levantou-se, acompanhada e foi, e esteve conosco, e a reencontramos depois, tudo no mesmo mundo, que é um só, que é esse mundo em que nós vivemos. As possibilidades do desdobramento, as possibilidades de nós sairmos, entre aspas, do corpo e presenciarmos e vivermos e assistirmos àquilo que está à nossa volta. Quanto nós ainda temos que aprender, quanto nós ainda temos que construir do ponto de vista do avanço científico, a par e passo do avanço tecnológico. Toda essa simplicidade dessas pequenas coisas, que é a nossa vida, que é a nossa vida miúda, que é a nossa vida diária, já estavam inscritas bem antes destes 50 anos no pensamento magnífico de Jesus, na proposta extraordinária de Jesus, que é a nossa referência, que é a nossa diretriz, que é a grande meta, que é aquilo que nós temos como nosso principal balizador para as experiências do dia a dia. Aquele livro que salvou a minha vida, dizia o jovem francês a Allan Kardec, como eu contava no início da palestra. Aquele jovem que escreve a Allan Kardec para dizer-lhe: Senhor Allan Kardec, se há aqueles que desconhecem o seu trabalho, se há aqueles que hoje lhe apedrejam, se há aqueles que hoje lhe traem, há uma multidão de anônimos que gostariam de dizer-lhe muito obrigado pelo seu trabalho. Nós continuamos sendo essa multidão de anônimos que gostaríamos de dizer a Kardec muito obrigado pela possibilidade de termos em mãos o Livro dos Espíritos. E daquela manhã fria de 18 de abril de 1867 para essa manhã fria de 27, de maio de 2007, aqui em Pelotas, aqui nesse recanto do Rio Grande do Sul, em que nós nos abraçamos, em que nós nos congregamos, nós, a família espírita pelotense, a família espírita gaúcha, precisamos dizer a Kardec com nossos atos da nossa gratidão, porque aquilo que dá sentido à vida é a própria vida. O que dá sentido à vida é a possibilidade de nós continuarmos convivendo, nos querendo, nos amando e trabalhando pela felicidade de todos. Que tenhamos vida, mas que tenhamos vida em abundância. Eu vim para que tenhais vida, mas vida em abundância. Amélia Rodrigues conta que numa tarde, num entardecer, num crepúsculo, depois de um dia inteiro de trabalho, de um dia inteiro de realizações, Jesus sai acompanhado de Simão Pedro, caminhando às margens do lago de Genezaré, e eles caminham silenciosos, e nessa longa caminhada que eles realizam, Jesus está triste. Jesus triste, como Kardec nos exemplos de hoje. E Jesus entristecido chora, e Simão Pedro, o apóstolo dileto, se preocupa. Sentam-se em algumas pedras à beira do lago, e Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, por que choras? Se nós realizamos prodígios, tu curasse cegos, tu fizesse caminhar os que eram paralíticos, nós fizemos grandes prodígios, operamos transformações na vida de todos. E Jesus, circunspecto, olha para Simão e diz: eu choro, Simão, porque eu consigo imaginar, eu antevejo, que todos aqueles, ou boa parte dos que foram curados, daqueles que obtiveram a cura para a sua cegueira, para a sua paralisia, para a sua mudez, irão caminhar, irão trilhar pelos mesmos caminhos que trilhavam anteriormente. O que eu quero, Simão, não é curar os corpos, é iluminar as almas, Simão. E esse é um valor que ainda nos serve nos dias atuais. Ainda que os progressos da ciência caminhem na direção da espiritualidade, que a ciência se desenvolva e nos dê a chance de nós vivermos 150 anos no corpo, continuará sendo mais importante que nós possamos continuar vivendo para além do corpo, ética, nobre e honestamente no mundo dos espíritos. A educação é a principal ciência que precisa estar encharcada dos princípios da espiritualidade. E nós, os espíritas, na condição de educadores, precisamos assumir esse princípio, que é educar o desejo, educar a vontade para que ela seja a vontade do bem,
porque ela existe em nós, é preciso que a despertemos. Os maiores desafios no campo educacional, no campo escolar especialmente, os professores, certamente há muitos aqui, sempre há muitos professores em todos os lugares, sabem disso. O desafio é despertar a vontade. Não é a tecnologia de ensinar, não é o que ensinar, há o que ensinar, se sabe como fazer. O desafio é despertar o desejo, é despertar a vontade, é querer ser alguém, é querer tornar-se alguém, é querer fazer valer a vida para que a vida dê sentido à nossa própria existência. Quando chegamos então ao fim dessa manhã de domingo, gostaríamos sincera e constritamente, nesse aquecido, nesse cálido abraço que nos damos todos nessa manhã de domingo, de agradecer ao Criador, sobretudo, de agradecer ao Cristo, de agradecer a Kardec pelos 150 anos do Livro dos Espíritos e de dizermos a eles todos que estamos aqui, dispostos ao serviço, na simplicidade do que precisa ser feito, na minúcia, no lastro de cada dia a dia, de cada vivência cotidiana. Quando nós voltarmos para casa, quando nós reencontrarmos nossos amores e tivermos ali a certeza vívida de que o nosso ideal definirá o nosso caminho. Conforme for o ideal, assim seremos. O nosso é o ideal espírita. Isso nos faz espíritas como prefixo. Antes de qualquer outra coisa, somos espíritas, cristãos espíritas, dispostos e destinados à felicidade. Muito obrigado, Sr. Allan Kardec, por este livro que salvou nossas vidas. Agradeçamos com as poéticas e carinhosas palavras de João de Deus, através da pena, da maior pena mediúnica do mundo, a pena de Francisco Cândido Xavier, dizendo-lhe: Senhor Jesus, Mestre querido pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia, que nos levanta para o teu reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, muito obrigado, Senhor, pela carícia do lar, dos nossos lares, doce templo de carinho que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, muito obrigado, Senhor, pelos tesouros de bênçãos, de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia e pelo pão nosso de cada dia. Muito obrigado, Senhor. E em tudo o que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for, vivemos, Mestre querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Muito obrigado, Senhor, e muito obrigado pela carinhosa atenção dos senhores.